Vamos nos preparar, né, para esse encontro tão bonito com o Pai, tão importante, né, para a nossa vida, para a nossa fraternidade. Então vamos fechar os olhos um pouquinho, se entregue inteiramente nas mãos do Pai, para que Ele possa fazer essa morada definitiva em cada um de nós. Então vamos nos colocar perante Ele com muita humildade, simplicidade, buscando o caminho do desapego, desapegar-se das coisas do mundo que nos segura, que nos prende, que não deixa dar um passo a mais. E deixar Ele reinar inteiramente na nossa vida, né? Que Ele faça uma parte integrante em cada um de nós. Que Ele possa ser, né, o centro da nossa existência. Nesse abrir o coração para Ele entrar, vamos conversar com Ele, muito importante, né? Essa conversa com o Pai, saber ouvi-lo, saber entendê-lo, e também colocar, né, os nossos pedidos. Então vamos pedir em especial essa noite que Ele venha animar a todos nós, aumentar a nossa fé, que Ele venha abrir a nossa mente, o nosso coração para entender melhor esse Evangelho, o que Ele tem a nos ensinar. Peçam a paz, peçam a saúde, né, para cada um de nós, para a nossa família, e em especial rezemos pela paz no mundo inteiro, pela conversão da humanidade. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos proclamar o Santo Evangelho, então Marcos 6, do 30 até o 34. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Sim, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia, de fato, tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então, foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, busquem ler novamente em silêncio, peçam a Deus, né, a iluminação. Depois nós voltamos para fazer a partilha. Wagner caiu da cadeira. Voltou. Pronto? Deu para dar uma lida, é curtinho, né? Podemos refletir? Vamos lá. Cris, é Marcos 6, do 30 ao 34. Então esse evangelho de hoje, continuação da semana passada, vocês estão lembrados que Jesus envia os discípulos para ir aonde ele mesmo deveria estar, né? Então é enviados de 2 em 2 e eles recebem o poder, né, do Santo Espírito, e Jesus ele pede para eles não levar nada pelo caminho,
ou seja, é confiar plenamente no Espírito Santo. Isso é muito importante. O Espírito Santo é que os guia. E Jesus tomou essa decisão de enviar os seus discípulos logo depois que ele foi lá para a terra dele e foi rejeitado. Então, Jesus, na rejeição, ele vê o mundo todo, assim como nós vemos hoje, esse rejeitar Jesus. Então ele envia os discípulos para ir em seu lugar, para mostrar a importância da evangelização, a importância de cada um de nós, né, nos colocar a caminho, de fazer acontecer na nossa vida aquilo que Ele quer, porque o mundo está necessitando, né, dessa evangelização. A importância de cada um de nós, né, fazer acontecer na nossa vida aquilo que Jesus ensinou, seguir os seus caminhos. Então, isso aí é o ponto principal, tá certo? Em cima disso vem o evangelho de hoje, que é o retorno. Olha que bonito. Então, agora os discípulos retornaram desse envio, dessa missão, voltam felizes, contentes. Também isso é muito bonito. Aquele que encontra o caminho é feliz, se encontra no mundo, né? E volta querendo contar para Jesus tudo aquilo que aconteceu, né? Então foi vitorioso essa primeira etapa aí, né? Esse envio. Mas logo que eles chegam, então eles não conseguem ficar sozinhos, né? Jesus busca um lugar para eles ficarem sozinhos, para descansar, porque uma grande multidão está sempre ao redor deles, né? E eles não conseguem descansar. Daí eles vão numa barca, Jesus busca levá-los para um lugar deserto, onde não tem pessoas para eles descansar, mas o povo vê eles saindo, vocês viram no Evangelho, né? E chegam lá no destino antes deles. Olha, tudo isso é muito bonito nós refletirmos, tudo isso é para enfatizar, para mostrar como o mundo está necessitando, né, dessa evangelização. Então é mais um ponto para nós refletirmos. Olha, percebam aí nesses 3 evangelhos desses finais de semana, né, o ponto principal é desse necessitar da evangelização, necessitar do nosso testemunho, mesmo que essa multidão não esteja entendendo, como o próprio Jesus disse nesse evangelho, né? Será que eles estão entendendo, né? Tudo isso, né? Então, nesse chegar lá e ver aquele povo todo, é como Jesus mesmo disse, como ovelhas sem pastor, né? Jesus começa a ensiná-los. Então, esse finalzinho aí, onde Jesus vê todo esse povo, essa multidão, e começa a ensiná-los, já faz um início para o próximo, que é a partilha dos pães e dos peixes, né? Que nós vamos ver depois. Então, essa sequência, então vamos refletir agora para nós. Eu busquei colocar essa sequência para nós percebermos a importância de evangelizarmos, a importância do nosso testemunho, a importância de ir ao encontro das pessoas, a importância de ser Jesus na vida daqueles que estão à nossa volta. Tá certo? É procurar realmente ser Jesus. É se preocupar com os outros, como Jesus se preocupava, né? Ele não tinha tempo nem para ele mesmo, não tinha tempo para comer, para dormir, como vocês viram aí, para descansar. De tanto que ele ia ao encontro das pessoas, para poder ensiná-los, para poder fazer com que essas pessoas tenham uma vida melhor.
Então esse ser Jesus na vida das pessoas é isso, é se preocupar com as pessoas, aqueles que estão à nossa volta, talvez a nossa família, filhos, esposa, marido, pais, e também ir aumentando esse leque, né? Tem muita gente que às vezes não consegue nem fazer isso com aqueles que estão à volta, viu? Então não precisa ir longe, né? Talvez não consegue ser esse Jesus presente na família, nem isso consegue, né? Então os filhos não conseguem ver nos pais a presença de Jesus, essa pessoa amorosa, bondosa, caridosa, que perdoa sempre, que está sempre pronto para ajudar em todos os momentos, né? E é esse Jesus que nós temos que ser, para que então essas pessoas que estão à nossa volta possam se encontrar e ser felizes, né? É isso que o mundo está precisando. Então quando hoje nós buscamos a paz para o mundo, buscamos, né, um mundo melhor, nós temos que fazer esse mundo melhor acontecer em nós, na nossa volta, em casa, viu? Não precisa ir longe. E depois disso sim expandir, né, para outros lugares, tá certo? Mas o mais importante é começar conosco, encontrar essa paz, encontrar esse lugar especial que Jesus, que é o reino de Deus em cada um de nós, e viver esse reino na nossa casa e depois extrapolar e ir para outros lugares, como os discípulos foram, tá certo? Então Jesus, de uma forma incansável, ele preparou os discípulos, e de uma forma incansável, né, nós também temos que nos preparar e nos colocar a serviço. Fiz uma pequena introdução, talvez um pouco maior do que o comum, mas gostaria que vocês agora continuassem, colocassem aquilo que vocês, né, pensaram, o que foi que o Espírito Santo colocou para cada um de vocês. Vamos lá, o que vocês têm a dizer? Isso. A primeira coisa que veio assim, né, foi a questão da... Pô, deu certo, né? Você pegar a sequência dos evangelhos, né? Pô, os apóstolos foram lá e voltaram e deu certo, né? Porque tinha uma galera atrás deles ainda, e tanto é que os caras precisavam descansar um pouco. Jesus, calma no Brasil aí, né, meu? Calma no mundo, né? Nós precisamos descansar um pouco e tal, né? Vamos para tal lugar. E aí, eu estava falando aí, Luiz, domingo, o padre aqui da onde eu tenho ido na missa aqui na onde eu tô morando, né? Ele falou uma coisa bacana, cara. Ele falou assim, hoje em dia, né, as pessoas não precisam mais ser evangelizadas do ponto de vista de conhecer Jesus. Você pode perguntar para qualquer pessoa, né? Mais ou menos as palavras dele, né? Sabe quem é Jesus, né? O quanto que ele é bom, o quanto ele é, enfim, fez coisas boas, né? O quanto que é a igreja, enfim, filho de Deus, Maria e tal. Todo mundo sabe isso. A grande questão do nosso tempo hoje é o testemunho, né? As pessoas não dão um testemunho do ponto de vista de ser Jesus, né? Não vivem exatamente a experiência de ser Jesus, né? E essa compaixão aí que Jesus teve aí nesse momento, né? Falando, beleza, estamos todo mundo cansado, mas a gente precisa aqui ainda continuar, né? A gente precisa continuar e tal, né? E eu fiquei com essa ideia, assim, né, comigo, né, de que, mas vamos fazer um não sei o que, uma não sei o que lá, para catequizar jovem, adulto, velho, novo, enfim. A grande questão, né, é qual o testemunho que eu dou, né? Como que as pessoas me veem, né? Como um cristão mesmo, né? O que eu faço condiz com que, claro que nada substitui, né, a missa, enfim, o rito, enfim, né, nada disso, não era nesse sentido que ele estava falando e nem isso também que eu estou dizendo agora, mas sim que é muito mais do que isso hoje,
né? É muito, mas muito mais que isso. Se antes, né, alguém precisava ensinar para alguém quem era quem nessa conversa, ninguém mais precisa ensinar. Agora nós precisamos é ser como, né? É ser como. É ser como que a gente aprendeu, né? E eu acho que essa é a grande dificuldade hoje nossa, né? E é aqui que a gente tá... É aqui que muitas vezes eu paro, né? Tá bom, beleza, eu sei, tal. E no dia a dia, né? No dia a dia. No 0 a 0 ali no jogo, né? Todo mundo tá treinado já. E o jogo? Como é que tá sendo o jogo, né? Pô, às vezes eu erro, e a gente não pode perder, enfim, né? Eu não vou perder a minha fé porque eu errei uma vez, errei mesmo, pô, não devia ter feito assim, vamos lá, vamos de novo, desculpa, vamos lá, vamos caminhar de novo. Mas eu acho que a grande situação nossa hoje é esse testemunho, sabe? É como as pessoas nos veem na igreja, assim. Muito bem. Você estava falando de jogo, eu lembrei de uma coisa, né? Tem os torcedores e tem os jogadores, né? Acho que a maioria dos católicos são só torcedores. Não faz parte, né, da situação, né? Não quer entrar no jogo, né? Não quer jogar. Só fica na torcida, né? Infelizmente é assim o mundo hoje. E bravo ainda se faz coisa errada, né, Luiz? Exatamente. Se o padre faz coisa errada, fica bravo com o padre ainda. Não, mas esse padre aí então... O torcedor. Não é assim que você deve jogar. Não é assim, tá? O Wagner entendeu, né, Wagner? Quer comentar, Wagner? Aí você vê que quando é na hora de entrar em jogo, né? Aí finge contusão, né? Então. Dá aqueles migué, né, Wagner? Hoje eu não vou na missa não, cara. Pô, hoje tá mó frio, cara. Pô, hoje eu não vou plantar árvore lá não. Pô, nem choveu. O cara nem fez o buraco pra plantar árvore. Eu vou plantar árvore. Aí na hora que o técnico chama pra entrar no jogo, você vem que é você. Ih, tô com estiramento. Sempre tem uma desculpinha, né? Bom, isso esse evangelho aqui, eu entendi assim. É interessante que fala aqui, né, que os discípulos aqui estavam evangelizando, né, estavam fazendo a sua missão. Bom, aí eles estavam fazendo a sua missão, né, fizeram o dia inteiro ali, fazendo a missão, evangelizando, e aí eu percebo assim que eles acho que estavam ansiosos para contar o que aconteceu, né, para Jesus aquele dia de evangelização. E chegando até Jesus, Jesus também ficou ansioso para poder saber o que tinha acontecido. Mas aí eu percebi também aqui nessa leitura que fala aqui, né, que tinha muita gente chegando e saindo, né? Então eu percebi assim que Jesus estava ali muito no meio de barulho, e Jesus percebeu que não ia conseguir dar atenção, né, necessária, né, para os discípulos. Aí por isso que eu percebo assim que acho que Jesus queria um canto sossegado, né, sem barulho, sem nada, para dar bastante atenção para os discípulos, para poder saber o que eles tinham que falar, né, para poder falar. E também eles descansarem também. E aí é interessante que Jesus pega eles e sai, né, para um outro lugar. Aí depois aqui fala uma palavrinha aqui que eu até grifei aqui, né, que me chamou muito a minha atenção, que fala que muitos viram partir e reconheceram. Essa palavrinha aqui, reconheceram, né? Então esse reconhecer Jesus no sentido de eu saber quem ele é, e também os discípulos, no sentido de reconhecimento. Aí às vezes a gente vê assim, né? Então, para eu poder fazer o que Jesus quer, primeiramente eu tenho que reconhecer o que Jesus quer de mim, né? E quem ele é, né? Então eu tenho que ter esse reconhecimento de saber quem que ele é. E é interessante que eles correram até eles, né? E é interessante que fala aqui que eles chegaram a pé, né, do outro lado. Chegaram primeiro do que o Jesus e os discípulos. Aí depois aqui tem outra palavrinha aqui que eu também grifei também, eu achei uma palavrinha muito importante, que fala aqui, ao desembarcar.
Jesus viu uma numerosa multidão, teve compaixão. Né? Esse desembarcar aqui que eu pude entender, né, que é o sentido de descer. Né? Então Jesus se desceu até eles no sentido de ficar igual a eles, né? Aquelas pessoas, de descer até eles. Jesus desceu até eles. Aí assim também eu percebo que Jesus viu, né, primeiramente, antes de Jesus passar de um lado para o outro, Jesus viu que as pessoas estavam necessitadas. Mas quando viu que chegou do outro lado, que as pessoas correram, Jesus percebeu que eles estavam mais necessitados ainda do que Jesus pensava, né? É que Jesus fala aqui que eles estavam como ovelhas sem pastor. Aí Jesus teve compaixão. Jesus desceu até eles, no sentido de se igualar a eles, né? E teve compaixão, né? Misericórdia dessas pessoas. Aí Jesus começa a ensiná-las novamente, né? Então é isso que eu entendi aqui desse evangelho de hoje. Muito bem. Quem mais? Acabou o jogo aí, Wagner? Eu senti também, lendo esse evangelho, eu senti que nós, né, nós estamos aqui, né, para seguir a missão de Jesus. E quantas vezes a gente também retorna a Ele, né? Quantas vezes a gente vê que faz, acha que está fazendo coisa certa, mas a gente vê que não dá certo e a gente tem que voltar, né? A gente tem que pedir colo para Ele, não é verdade? E a minha pergunta é, como está aqui no meu livro também, como é que eu me carrego de energias do bem para continuar fazendo o bem, né? Porque senão a gente acaba assim, que nem nós, principalmente nós franciscanos, eu acredito muito na oração, né? E nós todos acreditamos muito na oração. Então, qualquer dificuldade que a gente tem, a gente corre na oração, não é verdade? Vai ali no terço, vai conversar com Jesus. A gente não é assim, né? Qualquer dificuldade a gente... Então, mas a gente tem que, para continuar fazendo bem, né? Eu acho que nós temos que recorrer a Ele mesmo, né? O retorno a Ele. E é através da oração mesmo que a gente vai conseguir, né? Realmente continuar fazendo bem, continuar no caminho certo, né? Porque as dificuldades existem, né? E muitas. Então, eu vejo que quando eu comecei a ler ele, eu me vi assim, que a gente tem que estar sempre recorrendo a Jesus, né? Jesus, a Deus, a gente tem que estar sempre e de várias maneiras, indo na missa, rezando o terço, é por aí que a gente vai se encontrar com Ele. Então é um pouquinho isso, Lizinho, um pouquinho isso, gente. Muito bem. Rosa, quer falar, Rosa? Não? Mário? Eu vou tentar falar um pouco aí, vocês já disseram tudo, né? De novo, né? Eu vou só dar uma juntada para fazer alguma coisa aqui, porque esse trecho de hoje, né, que nós acabamos de ler e refletir, ele antecede a primeira multiplicação dos pães, né? Então, tem algumas coisas importantes nas entrelinhas aí, vocês já levantaram, principalmente o Wagner, né? Ele achou bem nas entrelinhas a mensagem, né? Não quer dizer que eu concordo, né? Não sei se eu estou certo, mas é que a gente sente, né? Começa falando que os apóstolos reuniram-se com Jesus, né? Então aqui já muda a conversa. Quando fala apóstolos, já estão trabalhando, não são mais discípulos, né? Nem nós falamos na semana passada, né? Já estão trabalhando, já estão evangelizando. Depois nós vamos conversar sobre esse evangelizar, né? E Jesus, eles contam para Jesus, né? Todo o trabalho que tinham feito e tal, estavam bem animados, né? E Jesus propõe então um descanso, né? Para eles. É um lugar deserto, né? Mas
eles, quando chegavam muitos na frente deles, né? Chegaram antes deles, né? Então, o que a gente entende é que é uma gente necessitada, tá? Essa gente que vai ao encontro é povo necessitado. Tem um significado isso, né? E Jesus, aí essa palavra é importante, Jesus diante dessa situação, desse povo que vai em busca deles, né, sobretudo de Jesus, né, Jesus percebe e teve compaixão. Essa palavra é muito importante, né? Teve compaixão, né? Aí é uma junção de sofrimento, né? Não é um sofrimento assim, mas é um envolvimento, né? Junto. Hoje a gente se passa a entender o que o outro está vivendo, é se colocar no lugar do outro, é se comover com isso, se comover, né? A palavra diz, né? Nos colocarmos em movimento a partir do momento que a gente sente que aquilo que o outro está sentindo. Tá? É meio complicado, mas a compaixão é isso, né? Não é só sentir pena. Sentir pena é uma coisa. Se sente pena, não faz nada. Né? A compaixão não. A compaixão te movimenta. Ela te provoca. O passere, né? Que é o latim, né? Porque esse povo, que Jesus sentiu compaixão porque eles estavam, sobretudo, desorientados. Como ovelhas sem pastor, quer dizer, estavam desorientados, né? Perdidos, né? Aí Jesus ensinava-lhes muitas coisas. Então essas aí são as frases principais aí que a gente tem que entender. Nesse texto, para a gente refletir como a leitura orante nos propõe, é perceber o que a leitura, o que esse texto vem a nos dizer, né? Sobretudo a partir entendendo em que lugar nós nos colocamos aí. Como os apóstolos, aqueles que já estão em missão, ou como esse povo, né? Como apóstolo, nós podemos, se nós nos colocarmos como esse povo desorientado, a gente é aquele que sai em busca de um mundo melhor, mais justo, mais fraterno, mais solidário. Tem carência disso. Se nós nos colocarmos como os apóstolos, né, como os missionários, nós temos que levar isso que eles buscam até eles. Né? Ou seja, aí entra a questão do evangelizar. Evangelizar exatamente tem isso aí. E é uma coisa também interessante, nessa missão de evangelizar, ela não tem fim, ela não termina, ela não tem tempo. Quem está evangelizando não tem tempo para nada. Não tem tempo para dormir, para comer. Evangelizar é mais importante. Isso que significa. Nós não temos nem tempo nem para comer, nem para descansar. Jesus propõe isso, vamos descansar, para eles perceberem que quem está na missão não tem tempo para descansar. Né? Tem que estar sempre em ação. Né? Não vamos ser radical, lógico, vai ter um tempo para descansar, senão você morre. Mas isso, tem que priorizar a necessidade, né, do outro. Né? Esse é o verdadeiro amor. Né? Sobretudo, né, fazer esse povo perceber que eles são filhos e filhas amados por Deus. Portanto, eles têm dignidade e são iguais a todo mundo, todos são iguais perante Deus. Né? De modo que, onde houver explorados e exploradores, né, é aí que a gente tem que entrar com a missão. Não é brigar, não é fazer guerra, não é fazer nada disso, né? Mas fazer com que o necessitado, né, perceba que ele tem dignidade, que ele também é filho de Deus, e isso dá força, dá coragem, dá ânimo. Né? É isso o sentido mais importante. Confiando em Deus, que ele é filho de Deus, ele tem que se animar. Não pode se curvar diante de uma situação difícil, né? De humilhação, de exploração. Né? Então essa que é a coisa que eu achei que é mais importante. Então aí nós temos essa opção. Nós podemos nos colocar em qual das condições? Nós que somos católicos, cristãos, convencidos que somos verdadeiramente seguidores de Jesus e aceitamos ser evangelizadores,
nós temos que nos colocar como apóstolos, uma vez que nós já fomos discípulos. Discípulos vão ser sempre, né? Porque nós estamos sempre aprendendo. Mas não adianta ser só discípulos. Não adianta você guardar o conhecimento que você tem dentro do seu bolso e não fazer nada, né? É importante você absorver esse conhecimento, esse evangelho, né, a boa notícia, e levar essa boa notícia adiante. Não é só falar, agir, fazer a boa notícia funcionar. Então é isso que eu entendo. A nossa missão é essa, né? Como agora apóstolos, missionários, né? É essa a nossa proposta. E não dá tempo nem para descansar nem para comer. É o tempo todo a gente tem que estar fazendo isso, né? Eu acho que é isso que vem nos dizer, principalmente a mim, esse trecho de hoje. Poderíamos falar até muitas horas a respeito, mas em síntese eu acho que é isso. Pelo menos é o que eu percebi e senti. Né, Wagner? Muito bem. Poderíamos falar mais um pouquinho, que temos algum tempinho ainda, viu, Mário? Mais 13 minutinhos, dá para estender um pouquinho. Eu gostaria de estender nessa linha de você ser misericordioso, ir ao encontro do outro, né? E não pensar mais em si, né? Daí nós vamos ver hoje na igreja, por exemplo, o celibatário, né? Que foi instituído por causa disso, para você ter mais tempo para a evangelização, mais tempo para Deus, né? E hoje, infelizmente, nós parece que não está mais funcionando isso, né? Parece que você se preocupa muito consigo e não se preocupa com o outro, né? Então nós vemos hoje na igreja muito disso, né? Talvez você querer se destacar perante o outro, querer aparecer, querer, como diz outro dia um bispo do norte lá, que eu esqueci o nome dele, infelizmente agora fugiu, ele falou assim: fujam daqueles que só vão ao encontro dos ritos, porque eles são um perigo. Palavra dele, né? Então você vai ao encontro de uma fachada, né? E não coloca em prática na sua vida o essencial. Então muitas vezes o cristão hoje é esse cristão que, como vocês estavam colocando aí, que fica na plateia, né? Que não se coloca a serviço, né? Então, quando você fica só como aprendiz, você está só na plateia, né? Você está olhando, examinando, como você mesmo disse, eternos discípulos, né? Nunca vão entrar no jogo, nunca vão participar, né? Estão sempre aprendendo, mas não... Parece que não está adiantando, né, esse aprendizado aí, não coloca em prática, né? Então, às vezes, nós temos que olhar para nós mesmos, né? Nós, franciscanos, os próprios padres, enfim, todos, né? Olhar para a ação e ver se aquilo que nós estamos fazendo realmente é aquilo que Jesus faria, né? Eu fico pensando outro dia, quando o Frei Longares foi fazer aquela missa lá em Nova Veneza, dos 50 anos, e eu fiquei pensando, né, comigo mesmo antes de sair, falei, acho que se eu fosse eu nunca iria fazer um negócio desse, né? Eu nunca iria pensar em comemorar, né, queria fazer uma celebração em cima de alguma coisa assim desse sentido aí, né? Mas a hora que eu cheguei lá, eu fui surpreendido pela humildade dele, né? Tá certo? Então a humildade dele, a simplicidade dele, o desapego, aquilo que ele fez lá foi um verdadeiro show. Um show de simplicidade, um show... Eu me perguntava, Jesus faria isso? Ele iria querer, né, comemorar do jeito que o Longa fez? Sim. Então eu vi na pessoa do Longa aquele dia como Jesus agiria, né? Aquele de pé no chão, aquele sentado na frente, no meio do povo.
Entendeu? Então, aí que tá, né? É isso que está precisando hoje. É isso. Então, essa simplicidade, esse não querer aparecer e ser igual, gente. Puxa vida, como é bonito isso, ser igual, não querer ser melhor do que o outro, olhar de frente, olho no olho, gente, como Jesus fazia, sem querer estar nem acima e nem abaixo, mas estar ali, ó, participando como todo mundo participa, tendo os mesmos erros, né? Como o Longa falou, rezem por mim que eu estou errando muito, tenho muita coisa que aprender. Pô, isso é lindo demais, gente. Isso para mim foi um exemplo muito grande. As perguntas que eu ia fazendo no caminho até chegar na Nova Veneza foram respondidas lá. Entendeu? Então isso é bonito, isso chama atenção. E é assim que tem que ser, nós temos que agir, né? Assim que é ser franciscano. E depois disso, parece que as outras celebrações, se não for o Cristo na Eucaristia, não tem importância para mim, viu? Infelizmente, né? Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, mas... O que mais? Pode me falar que outra coisa que vocês interessarem, ou disso mesmo, fique à vontade. Sete minutos. Mais nada? Então vamos lá. Então vamos agradecer a Deus então por esse momento, por nós estarmos aqui reunidos, por tudo que aconteceu, tendo sempre a plena certeza de que nós não fizemos nada, foi Ele que fez tudo isso acontecer. Então vamos agradecer a Ele dizendo: obrigado, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me resta, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, a nossa fraternidade, né? Pense em alguém que esteja necessitando da bênção de Deus nesse momento, uma pessoa que nós conhecemos, né? Alguém que esteja aí numa cama, num hospital, doente. Alguém que esteja aí envolto nas coisas do mundo, né? Presos nos vícios, nos prazeres, no ter, no ser. Deus possa libertá-los. Naqueles que estão já lá no reino do Pai, né? Na casa do Pai, nas moradas, né? Infinitas moradas que já partiram, né? Lembrando em especial os nossos irmãos da fraternidade, né? Que Deus também possa tocar a cada um deles nesse momento. O Senhor esteja convosco. Ele está entre nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.